É o seguinte, meus amigos, tem uma coisa que a vida me ensinou. É que não existe mulher mais safada do que uma mulher evangélica. Sobretudo, as casadas. E eu vou te explicar o porquê. Eu já falei isso em outros vídeos. Existe um mundo subjetivo dentro da cabeça de toda mulher. Um universo secreto, cheio de fantasias, desejos e perversões que ela nunca vai te contar. A única coisa que um bom sedutor precisa aprender é apertar os botões certos. E, meu amigo, não existe mulher com mais desejo reprimido do que uma mulher evangélica, principalmente as casadas. Você já parou para pensar no seguinte? Uma mulher evangélica cresce ouvindo homens falando com autoridade, no púlpito, na palavra, na oração. O cérebro dela já está treinado a baixar a guarda quando escuta uma voz firme, pausada e cheia de propósito. É por isso que ela é altamente hipnotizável. E é por isso que pastores estão sempre envolvidos em escândalos com fiéis casadas. Porque elas não resistem a um homem que fala com domínio emocional. Agora, imagina um homem que tem isso e ainda sabe ativar os gatilhos certos. Você já entendeu o que acontece, né? Cara, eu preciso te confessar uma coisa, sinceramente. Às vezes eu me pergunto se eu deveria estar passando isso aqui em público. Porque o que eu vou te mostrar nesse vídeo é perigoso, é poderoso e pode ser usado para o mal. Se você me acompanha já sabe, o YouTube vive limitando meus conteúdos por causa dos temas que eu compartilho aqui, mas eu encontrei uma saída. Clique agora no link da descrição e se inscreva gratuitamente na minha página do Substack. Lá eu publico textos, vídeos e artigos direto no seu e-mail. Assim, mesmo que esse canal caia ou eu mude de plataforma, você continua recebendo tudo. É rápido, gratuito e essencial se você realmente valoriza esse conteúdo. Clica agora e vamos continuar. Entenda que este conhecimento não é algo que você encontra em livros de autoajuda baratos. Eu estou falando de gatilhos mentais, códigos comportamentais, padrões de linguagem que ativam o lado mais instintivo do ser humano. Só para você ter ideia, eu já investi mais de R$100 mil em treinamentos de psicologia, PNL, hipnose e comportamento humano. Tudo para entender como fazer as pessoas, inclusive as mulheres, sentirem, pensarem e agirem da forma que você quiser. Mas deixa eu te falar uma coisa, e isso é sério. Esse conhecimento não é brincadeira. O que você vai aprender aqui pode ser usado para despertar desejo ou para causar cicatrizes invisíveis. Por isso, antes de continuar, eu quero que você me prometa uma coisa. Você não vai usar o que eu vou te ensinar para ferir emocionalmente ou psicologicamente ninguém. Use com responsabilidade. Isso aqui é uma arma e só deve ser usada por quem tem controle emocional. Se você continuar nesse vídeo, tenha responsabilidade. Mulher casada evangélica não é difícil. Ela só precisa de um motivo emocional para pecar. E quando você entende o que ativa a vadia interna, você para de mendigar amor e começa a ser o segredo sujo que ela nunca vai confessar. A escolha é sua. Ou você continua mandando bom dia princesa para a mulher dos outros, ou aprende de vez como o jogo realmente funciona. Vamos começar com uma arma que eu chamo de o poder da escuta dirigida. A maioria dos maridos ouve, com o corpo presente e a mente em outro lugar. Mas quando você escuta uma mulher evangélica com presença total, como se cada palavra dela fosse uma confissão íntima, algo no cérebro dela desperta. Ela pensa, esse homem me entende de um jeito que o meu marido nunca entendeu. E aí começa o jogo mental. Agora imagina isso. Você está sentado com ela numa salinha da igreja depois do culto, os dois rindo de uma bobagem, de repente ela muda o tom. Fala sobre como anda se sentindo sozinha, diz que ora, mas não sente paz. Nesse momento, o que você faz? Você não dá conselho nenhum. Você simplesmente olha nos olhos e fala com voz baixa, firme. Você se sente invisível, né? Ela não responde, mas os olhos enchem de água porque naquele instante você não está falando com a mulher, está falando com a alma ferida dela. Isso é escuta dirigida. Você ouve com o coração e responde com frases que ativam o inconsciente dela. Parece que ele te escuta, mas não te ouve de verdade, né? Quando você usa esse tipo de frase, com empatia real, tom controlado e olhos fixos, ela para de se defender e começa a confiar. E confiança, meu amigo, é o primeiro passo antes da entrega.
Isso não é só escutar, é infiltrar na alma e plantar um desejo que nem ela mesma entende ainda. Mas calma, que esse é só o início do plano. A próxima arma eu chamo de toques sagrados. Toda mulher responde ao toque, mas a mulher evangélica, ela foi condicionada a isso. Quantas vezes você já viu uma mulher desabar só porque o pastor colocou a mão na cabeça dela? A oração, o louvor, o transe emocional, tudo isso ensina o corpo dela a reagir ao toque como algo espiritual. E é exatamente isso que você vai explorar. Mas não começa tocando forte, nem direto, nem nas partes óbvias. O seu toque começa como uma distração, numa piada. Você encosta de leve no cotovelo dela, uma parte neutra, segura. Se ela aceitar, você sobe para o braço. Depois, em outro momento, um leve toque na mão. Tudo isso chama escalada física. E se você fizer certo, chega um momento em que ela mesma começa a te tocar. No ombro, no peito, uma risada acompanhada de um empurrão leve. Aí você já sabe, o corpo dela permitiu. Agora vem o que separa os meninos dos homens. A mão na nuca, por trás do cabelo, durante o abraço, ou enquanto você fala algo olhando firme nos olhos. Esse toque é sutil, mas ele ativa o sistema límbico. E é ali que o controle emocional começa a dissolver. E a melhor parte, tudo vai parecer casual, mas você sabe que cada toque foi planejado. E ela vai começar a buscar esse contato de volta. Vai querer te abraçar mais, vai inventar desculpas para te cumprimentar, vai esbarrar sem querer no você muitas vezes. E você vai deixar, porque agora o corpo dela já está em transe. A maior parte do desejo não nasce do que é dito, nasce do que é sentido. E se o toque certo for feito no momento certo, ela vai sentir algo que nem as pregações mais longas conseguiram apagar. A próxima arma eu chamo de flerte com espírito. Você não pode chegar dizendo que quer transar, mas pode dizer que sentiu uma conexão espiritual. Pode dizer que o olhar dela tem algo que te faz refletir, e depois soltar, sem sorrir. Mas talvez seja só a minha carne tentando se justificar. Esse é o tipo de frase que ativa o sistema límbico dela e joga ela num conflito entre fé e desejo. Um conflito que, se você conduzir bem, ela vai querer resolver com o corpo. Esse é um assunto difícil de ser falado aqui no YouTube, mas o chamado para o ato é simples como o fechamento de uma venda. Espera um pouco. Se esse conteúdo está abrindo tua mente, eu quero que você faça uma coisa agora. Clica no botão de like e se inscreve no canal. Isso é o mínimo que você pode fazer se quer continuar aprendendo como hackear a mente das mulheres e dominar a psicologia feminina de verdade. Clicou? Vou confiar em você. Agora vamos para a arma que eu chamo de o olhar que quebra a armadura. Elas estão treinadas para desviar os olhos. Então você vai treinar o oposto. Quando ela estiver falando, mantenha um olhar firme, presente. Quando ela terminar de falar, espere 1 segundo antes de responder. Se ela desviar o olhar e voltar, você venceu essa batalha mental. O olhar é o início da intimidade não falada, e num mundo onde todos os homens estão de cabeça baixa, o homem que encara com presença é o mais lembrado. Uma das armas mais subestimadas é sem dúvidas o abraço do pecado não confessado. Esse é um dos meus favoritos. Eu já fiz uma aula inteira para os meus alunos sobre essa arma. De fato, o homem que aprende a controlar os abraços começa a conseguir muito mais sexo do que ele mesmo imaginava. Mas eu serei breve aqui. A diferença entre o abraço da sua irmã, da sua avó e da mulher que quer te dar está no quadril. Se ela afasta o quadril, é freio. Se ela encosta tudo, é o velcro colando. E nesse abraço você não fala nada, só deixa o silêncio falar por você. E antes de soltar, passa a mão levemente na nuca dela, como quem diz, eu sei o que você não fala pra ninguém. O corpo dela vai lembrar desse momento por dias. Vamos à última etapa do plano, o convite ao pecado com culpado certeiro. Na mente evangélica, o pecado precisa ter um culpado. Então você assume esse papel, você olha nos olhos e diz, eu sei que isso não estava nos planos de ninguém, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Isso tira o peso dela e coloca em você. E uma mulher sem culpa é uma mulher livre para agir. E lembre-se, quando você se afastar, ou quando não quiser mais esse relacionamento, ou mesmo até se forem descobertos, você sempre tem a opção de colocar a culpa no culpado dos culpados, o diabo. Lembre-se, se tudo der errado, foi apenas uma tentação do inimigo. Use esse conhecimento com sabedoria. Agora eu quero que você entenda uma coisa de homem para homem.
Se você realmente está cogitando pegar uma mulher casada, saiba que essa é a atitude de um derrotado. Sim, a não ser que o marido dela seja um corno manso que curte ver outro cara comendo a mulher dele, correr atrás de mulher comprometida é coisa de homem pequeno, fraco, desesperado. O mundo tá cheio de mulher, bilhões delas, e agora você tem acesso a um conhecimento que pode destravar o interesse da maioria. Então, meu conselho é simples. Usa isso para conquistar uma mulher que seja só sua, não um lixo emocional alheio. Já que você chegou até aqui, presta atenção porque eu tenho um recado importante. Eu desenvolvi um manual chamado Ativação Sexual. Nesse manual eu revelo palavras e perguntas aparentemente inocentes que fazem uma mulher desconhecida desejar ir para a cama com você em tempo recorde. Sabe aquele cara que em poucos minutos consegue levar uma mulher para o motel sem esforço? Ele não tem superpoder, ele só sabe usar os gatilhos certos, os mesmos que eu ensino nesse material. São técnicas de manipulação emocional usadas por psicopatas e até por agentes do FBI. E hoje você pode acessar esse conhecimento por apenas R$ 27,00, um valor simbólico só para você entrar no meu mundo e ter o primeiro contato com o material que muda o jogo. Se você acha que está pronto, de verdade, e tem maturidade para lidar com isso, acesse agora seducalsubliminar.net/ativação ou clique no segundo link da descrição. Um forte abraço do seu amigo Diego.